Luciano Neves estava ali batendo um papo com Edson Moraes, porque tem estreia do UFC Cascavel na Série D e também tem Cascavel Futsal estreando na Liga Nacional. Mas como é que fica a saúde mental dos jogadores, Luciano? Olha, eu até falei na quarta-feira aqui, quando a gente falou, exibiu um trecho da entrevista do Tcheco, ele com toda a rodagem de ex-atleta, de treinador, jogou fora do país, ele falou, estamos ansiosos pela estreia. Eu acho que esse é o clima tanto para o Cascavel Futsal, que joga pela Liga, quanto para o elenco do Cascavel, que joga pela Série D. Isso mesmo, eu aproveitei para bater um papo ali com a Iraci Oldoni, que é conhecida por Inha, ela é a psicóloga do UFC Cascavel, tanto base quanto profissional, e também com o Fernando Tressoldi, que é psicólogo do Cascavel Futsal. Eles compartilharam com a gente como que é o trabalho que é feito com esses atletas. Vamos conferir. Bom dia, pessoal do Tarouba Esporte, me chamo Fernando Tressoldi, eu sou psicólogo esportivo do Cascavel Futsal. Vou falar um pouco para vocês de como é feito o meu trabalho aqui no clube. Bom, o trabalho é feito de duas formas, tanto em grupo quanto individual. No grupo eu participo de alguns treinos, onde é feito observações, e a gente acaba apresentando para eles algumas palestras de alguns temas específicos importantes para o grupo. Na forma individual, eu recebo os atletas aqui na minha clínica, onde é feito o trabalho mais voltado ao indivíduo em si. Bom, na psicologia esportiva a gente trata alguns temas que são muito importantes, para o atleta, como a pressão que a torcida exerce com o atleta, a pressão que a diretoria exerce para o resultado e a própria pressão que o atleta coloca para ele mesmo, Então a gente sabe que o atleta sabe que em alguns momentos ele consegue performar de uma melhor forma, ele consegue desempenhar e chega na hora do jogo ele não consegue fazer da mesma forma, Seja pela questão do jogo, a torcida, como que está sendo, Bom, nós estamos disputando a Série Ouro, viemos de uma sequência de 5 vitórias, Então a gente está muito feliz quanto a isso. E agora sábado começa uma nova competição, Liga Nacional. Então o foco nosso tem que ser na disputa de cada campeonato e precisamos estar prontos para cada competição que a gente vai disputar. Cada jogo é muito importante, seja na Série Ouro ou seja na Liga Nacional. Então a gente sabe que o foco, a resiliência tem que ser algo muito bem trabalhado com cada atleta para que ele consiga desempenhar o melhor papel em cada competição. Então consiga trabalhar nas duas da melhor forma, porque as duas são muito importantes para o clube e para cada atleta. No profissional, o trabalho é individual. A gente traça um perfil psicológico do atleta e trabalha em cima do potencial dele. Na base, é da mesma maneira. No sub-15 e no sub-17, são garotos, adolescentes em formação, em maturação. Eles precisam muito mais de orientação, acolhimento, orientação para o desenvolvimento deles. Isso. No profissional, o que está ocorrendo agora, nesse momento, é a estreia, que ela é muito bem-vinda. Então, todos estão sob pressão natural do futebol ou de qualquer outro esporte, a pressão existe. Então, assim, alguns atletas já estão sendo atendidos e preparados para enfrentar essa pressão. Tivemos algumas mudanças, algumas alterações, foram trocadas algumas peças, alguns novos chegaram. Então, assim, a expectativa é grande. A pressão existe, o psicológico precisa estar bem. Quando eu trabalho com um atleta, eu já coloco para ele que a partir do momento que ele entra em campo, independente se ele foi relacionado para entrar em campo ou se ele está somente no banco. Então, assim, importante é ele estar jogando. Quando ele entra, ele tem que estar preparado. Por que ele tem que estar preparado? Porque a visibilidade é grande. É uma vitrine, ele está sendo visto, está sendo notado. Porque se o meu objetivo é ir para outro clube, outro time, ser comprado, enfim. Com relação ao profissional, você vai se surpreender. Eles entendem muito bem. Um ou outro que talvez ocorra, mas a maioria entende que não é contra o sujeito pessoa, é referente ao jogo. Que é a euforia do futebol. Não tem como a gente fugir disso. Euforia do futebol, expectativa para o fim de semana. Que bom saber que os atletas estão sendo bem cuidados e estão com a saúde mental em dia, Luciano? Exatamente.